Estamos chegando ao final de mais um ano e nessa época é muito comum as pessoas traçarem novas metas. Fazer atividade física regular, ter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, economizar mais dinheiro, estudar mais, ler mais livros, são algumas das metas mais comuns. E se eu perguntasse para todas essas pessoas que estão traçando novas metas, o quão confiante elas estão em relação a esse resultado? O que eu consigo perceber é que a maioria das pessoas realmente acredita que esse ano será diferente, que ela vai conseguir fazer alguma coisa nova, que ela vai conseguir atingir essa meta tão desejada. Mas você já deve saber que mudar comportamentos não é tão simples assim. Na verdade, é bem complexo, é bem desafiador. Tanto é que ao longo de um ano, a maioria das pessoas vai desistir dessa meta, mesmo com muita confiança e mesmo com muita motivação. E essa desistência não demora muito para acontecer. A gente sabe com base em estudos que logo nos primeiros 2 meses do ano, cerca de 88% das pessoas terão desistido de pelo menos uma das suas metas. E é claro, depois de um ano todo, pouquíssimas pessoas vão ter conseguido manter a disciplina em relação àquele seu objetivo. Mas por que isso acontece? Afinal, a gente sabe exatamente o que precisa ser feito. A gente tem muita vontade de alcançar esse objetivo. A gente começa com muita confiança e muita motivação e muita disciplina, mas após algumas poucas semanas, por que a gente acaba desistindo? Isso acontece porque no nosso cérebro existem diversas armadilhas mentais, alguns desafios que nos impedem de alcançar esse objetivo, algumas armadilhas que nos levam ao comportamento de desistência. São programações biológicas que te fazem cair na autossabotagem. E a única forma de vencer esses desafios é você tendo clareza de como essas armadilhas mentais funcionam e como você pode criar estratégias para vencê-las. E exatamente sobre tudo isso que nós vamos discutir nesse vídeo. Mas é claro, para você que não me conhece, o meu nome é Gustavo Kobayashi e aqui no canal eu falo sobre a ciência por trás do autoconhecimento e do autodesenvolvimento de jeito simples e fácil para que qualquer pessoa consiga entender. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e deixe seu like nesse vídeo para saber a relevância desse tema. Assim eu posso trazer mais conteúdos nesse sentido. Agora, sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. Eu falei para você que no nosso cérebro existem algumas armadilhas mentais, algumas programações biológicas que nos levam ao comportamento de desistência, ao comportamento de autossabotagem. Eu vou comentar algumas dessas armadilhas com você, mas a primeira delas que eu quero discutir é chamada de esgotamento do ego. O que significa esse termo técnico? Basicamente, pensa assim: qual é a habilidade que eu preciso desenvolver para manter a disciplina em alguma atividade, em algum hábito que eu quero construir? Por exemplo, eu quero ir para a academia todos os dias, eu quero ler um pouco de um livro todos os dias, eu quero estudar todos os dias. O que eu preciso desenvolver? Eu preciso desenvolver a minha disciplina, o meu autocontrole. O autocontrole é a capacidade, a habilidade de fazer aquilo que é preciso ser feito mesmo sem vontade. Quando você vai para a academia, por exemplo, mesmo cansado, você está utilizando o seu autocontrole. Quando você recusa uma sobremesa, mesmo com muita vontade de comer esse doce, você está utilizando o seu autocontrole. Só que o que a gente sabe com base em estudos é que o nosso autocontrole ele funciona como uma espécie de bateria. Ou seja, ele tem um limite e a gente vai desgastando ele, a gente vai utilizando ele ao longo do dia, da semana e dos meses. Isso significa que se de manhã você realizar uma tarefa complexa, difícil, à tarde você realizar outra tarefa complexa, acaba tendo uma discussão, acaba utilizando o seu autocontrole, à noite é bem possível que você tenha menos autocontrole. E exatamente nesse momento, naquela sexta-feira, quando você chega cansado, cansada do trabalho, quando você está estressado, estressada, que você não consegue manter o seu autocontrole e você quebra a sua dieta. Você pede uma pizza, um hambúrguer, você come aquela sua sobremesa favorita. Porque seu autocontrole foi desgastado ao longo do dia e também ao longo da sua semana. Exatamente pelo fato do esgotamento do ego existir que muitas pessoas sofrem acidentes de trabalho no período da noite, da tarde para a noite, porque é nesse momento que a sua atenção já não é a mesma e você está mais propenso a cometer alguns erros. Exatamente também por esse motivo que as pessoas começam muito motivadas, muito concentradas, disciplinadas em relação à sua meta no começo do ano, logo na primeira semana, mas conforme os dias passam, conforme as semanas vão passando, essa pessoa acaba furando a sua dieta, ela acaba desistindo de um dia ou outro da academia. Novamente, isso acontece por causa do esgotamento do ego, porque o nosso autocontrole ele vai sendo corrompido, ele vai sendo desgastado ao longo dos dias e também da semana.
O esgotamento do ego, portanto, é uma das armadilhas mentais que te levam ao comportamento de desistência quando você traça novas metas no começo do ano. A segunda armadilha mental que eu quero comentar com você e que leva as pessoas ao comportamento de desistência, essa, aliás, uma das armadilhas mais comuns, é chamada de síndrome da falsa esperança e ela também é guiada por um viés chamado viés de lacuna de empatia. O que significa toda essa história? Basicamente, a gente sabe com base em estudos que nós, seres humanos, somos altamente influenciados pelo nosso estado emocional presente. Isso significa que se nesse momento você está mais otimista, você está mais feliz, mais confortável, a sua visão do futuro será também mais otimista. Porém, se você está mais triste, você está mais desconfortável ou sentindo até um tipo de dor física, como uma dor de cabeça, a sua visão sobre o futuro será mais pessimista. Isso influencia o mercado financeiro, isso influencia os relacionamentos, isso influencia tudo na sua vida que envolve tomada de decisão. E eu quero que você pense comigo. Qual é a época do ano que as pessoas gostam de traçar novas metas? Claro, como eu disse no começo do vídeo, no começo do ano, certo? No começo ou no fim do ano. E eu faço uma outra pergunta. Nessa época do ano, quando você está lá na praia, vendo os fogos de artifício, pensando no seu ano novo, o seu estado emocional, ele é o mesmo estado emocional quando você está no meio da sua rotina, pagando boleto, declarando imposto, enfim, fazendo as atividades rotineiras? É claro que não. Nesse momento, quando você está ali para março, abril, o seu estado emocional ele é menos otimista, ele é mais estável, vamos dizer assim. Quando você está no começo do ano com a sua família, reunido, sem trabalhar, descansando, em alguma viagem, por exemplo, você está muito mais otimista, você está muito mais empolgado, você está muito mais relaxado. E esse seu estado emocional pode te levar a ter uma visão muito otimista do futuro e você caia na síndrome da falsa esperança. A síndrome da falsa esperança é guiada por 3 características principais. A primeira dela é uma alta confiança sobre o seu futuro. Você realmente passa a acreditar que, mesmo com muitas falhas passadas, mesmo que você nunca tenha feito atividade física, mesmo que você nunca tenha mantido a disciplina em sua dieta, você passa a acreditar que agora será diferente, que esse ano você vai conseguir, que esse ano existe algo na sua intuição que mostra para você que será diferente, que você vai conseguir manter a sua disciplina. E devido a essa autoconfiança, uma das coisas que você começa a fazer é traçar muitas metas, e metas com um objetivo muito alto. Então vamos dizer que eu sou uma pessoa totalmente sedentária, eu nunca fiz atividade física na minha vida. Devido a essa automotivação no começo do ano, eu caio na síndrome da falsa esperança e eu quero fazer tudo de uma vez. Eu não quero simplesmente começar a fazer uma caminhada de manhã de 15 minutos. Eu quero fazer caminhada, eu quero fazer academia, eu quero mudar minha dieta, eu quero mudar minha alimentação, eu quero tomar suplementos. Veja que eu estabeleço várias metas ao mesmo tempo porque eu tenho uma alta confiança. Além disso, eu coloco uma meta muito alta. Eu não desejo emagrecer 5 quilos, 10 quilos, eu quero emagrecer 30, 40 quilos. Além disso, eu não vou fazer academia 2, 3 vezes na semana. Eu vou fazer todos os dias. Isso é muito comum e, é claro, quanto mais difícil a sua meta, quanto mais complexa e quanto maior a diferença entre a realidade que você quer construir e a realidade que você tem nesse momento, maior serão as chances de desistência. Esse é um dos motivos das pessoas desistirem das suas metas. A segunda característica da síndrome da falsa esperança é você passar a ignorar o seu passado, os seus erros passados. Você sabe que no seu passado não adiantou você pagar aquele plano anual da academia porque você desistiu logo nas primeiras semanas. Você sabe que no seu passado não adiantou você traçar muitas metas, você não conseguiu lidar com isso. E você sabe também que no seu passado não adiantou você traçar uma meta muito alta, porque é difícil de continuar com esse objetivo. Mesmo assim, você ignora todos esses fatores e você continua realizando os mesmos erros, você continua cometendo os mesmos erros, os mesmos problemas, você passa a ignorar tudo aquilo que você teve como erro passado. Então essa é mais uma característica da síndrome da falsa esperança. E a terceira delas é você guiar o seu futuro sem nenhum tipo de planejamento. Você pergunta para as pessoas o que elas desejam e elas dizem: eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter o corpo dos sonhos, eu quero conseguir estudar mais. Ok, mas como você vai fazer isso? A terceira característica da síndrome da falsa esperança é você não ter nenhuma estratégia, você ignorar essa estratégia, você acreditar apenas na sua força de vontade. Você passa a acreditar que porque naquele momento você está com muita motivação, com muita confiança, que essa motivação e que essa confiança, elas vão durar durante todo o ano. E você sabe muito bem que não funciona assim. Mas você passa a acreditar que vai funcionar dessa maneira e você não estabelece nenhuma estratégia.
Pense na palavra força de vontade, por exemplo. É tirar força da sua vontade. E no começo do ano, quando a sua vontade está lá em cima, é fácil você tirar uma força dessa vontade. Mas e aí, lá para março, abril, quando você estiver pagando o boleto, quando você estiver trabalhando, quando você estiver cansado, de que força você vai tirar na sua vontade? Não existe nenhuma força nesse momento, e se essa for a sua única estratégia, força de vontade, você vai acabar desistindo. Então, são 3 fatores, 3 pilares da síndrome da falsa esperança, que forma também a segunda armadilha mental do nosso vídeo. A terceira armadilha mental que eu quero comentar com você é chamada de ilusões de foco. Como é que funciona isso? Vamos a um exemplo. Muitas pessoas me perguntam como que elas podem ter mais foco nos estudos. E a primeira coisa que eu falo para elas é para tirar todas as distrações. Então, por exemplo, se você tem o seu celular na sua mesa, com certeza você vai ter lapsos de foco. Você precisa deixar ele desligado e longe do seu campo de visão. O problema é que quando eu falo isso para as pessoas, elas não aplicam essa estratégia. E sabe por que elas não aplicam isso? Porque elas estavam esperando alguma grande estratégia, alguma grande dica, algum grande método que faria elas ter mais foco. Mas quando eu falo para elas que é simplesmente tirar o celular, elas acreditam que aquilo não é para elas, que aquilo não vai funcionar. Então, como é que funciona a ilusão de foco? Na ilusão de foco, a pessoa ela acredita que necessita de uma grande estratégia, de um grande método para atingir aquele objetivo. Ela quer emagrecer e não adianta ela cortar simplesmente aquele pequeno refrigerante do dia dela. Ela quer uma coisa maior. Ela quer, por exemplo, uma dieta milagrosa que vai trazer um grande resultado para ela. Se ela quer ganhar mais dinheiro, ela não se preocupa tanto em ver os pequenos custos do dia a dia, aquele cafezinho que ela gasta, aquela assinatura automática no cartão de crédito, isso ela ignora. Ela quer saber um grande método, alguma grande estratégia, como por exemplo, uma estratégia de investimento que vai trazer muita rentabilidade para ela. A ilusão de foco mostra que as pessoas sempre buscam pelo macro, pelas grandes estratégias, mas elas ignoram os pequenos comportamentos da sua rotina. Às vezes, para você começar a mudar a sua vida, para você começar a atingir o seu objetivo, você não precisa fazer uma grande mudança. Um pequeno comportamento diário, uma pequena mudança no seu dia já vai te trazer grandes resultados e eu quero provar isso para você. Imagina que você deseja estabelecer como meta ler mais livros ao longo do seu ano. E ao invés de você ler um livro por semana, eu falo para você ler apenas 3 páginas por dia. 3 páginas é um pequeno comportamento, é algo fácil, mas as pessoas tendem a não gostar tanto disso porque parece que não vai trazer tanto resultado. E ela quer uma grande estratégia. Mas olha só, se você ler 3 páginas por dia, ao longo de um ano você vai ter lido entre 4 a 7 livros. É mais do que a média brasileira. Se você corta uma pequena latinha de refrigerante do seu dia, ao final de um ano você vai ter deixado de consumir cerca de 13 quilos de açúcar. O que muitas pessoas não percebem é que o pequeno comportamento, a pequena mudança também pode gerar um grande resultado, porque elas possuem essa ilusão de foco. Elas focam apenas no macro, nas grandes estratégias, na academia todos os dias. Você tem uma grande rentabilidade em algum investimento, mas não nas pequenas mudanças. E é exatamente as pequenas mudanças que levam você à consistência, que levam você a manter esse comportamento mais tempo e, consequentemente, gerar mais resultado para você. Lembre-se bem dessa frase. Quando o assunto é mudança de comportamento, constância, consistência é muito mais importante do que intensidade. A quarta armadilha mental que eu quero compartilhar com você e que leva as pessoas ao comportamento de desistência é, na verdade, uma programação biológica do nosso cérebro. É uma programação que vem lá dos nossos ancestrais há milhares de anos que nos levam ao comportamento de economizar energia. Para os nossos ancestrais, não era possível você gastar energia à toa. Você precisava economizar energia, porque você não sabia em que momento você teria que fugir, lutar com algum predador. Você não sabia se você teria alimento no dia seguinte, se você teria alimento na próxima semana. Então você precisava economizar energia. E muito do que o seu cérebro faz é buscando a economia de energia. A própria consolidação do hábito, por exemplo, é uma forma que o seu cérebro encontrou de economizar energia. É buscando essa economia de energia, por exemplo, que nós somos mais propensos à procrastinação. Porque quando você deixa uma atividade para depois, você economiza energia. É por causa da economia de energia que você gosta mais de elementos calóricos. Por que você acha que você gosta mais de hambúrguer com batata frita e milkshake do que um alface? Porque o fast food ele traz uma bomba de calorias, uma bomba de energia. E para o seu cérebro, que ele traz muitas programações primitivas, se você encontrasse uma refeição com tanta caloria há milhares de anos, isso seria praticamente um milagre da natureza. E o que você começa a perceber é que sempre que a gente vai atingir algum objetivo, a gente vai mudar algum hábito, o que a gente precisa fazer?
A gente precisa desenvolver novas habilidades, a gente precisa utilizar autocontrole, ter disciplina, consolidar novos hábitos e tudo isso, toda essa mudança de comportamento gasta muita energia. Para o seu cérebro não faz sentido você ir fazer atividade física simplesmente para ter um corpo mais bonito. Isso é gastar energia à toa para o seu cérebro primitivo. Não adianta nada você ficar estudando algum assunto porque esse assunto não te ajuda na sobrevivência. Isso na visão do seu cérebro primitivo. Então, muitas das nossas metas, nossos objetivos, nossos novos hábitos que desejamos consolidar, eles vão contra a nossa sobrevivência. Se eu quero, por exemplo, perder peso, se eu todo dia perder um pouquinho de peso, eu estou caminhando em direção à minha morte. É por isso que o seu cérebro vê isso como um perigo. Ele traz para você cansaço, ele traz para você preguiça, ele traz para você o desânimo de não continuar fazendo atividade física, o desânimo de você não continuar estudando e simplesmente economizar energia. Isso está intimamente relacionado com o esgotamento do ego também, que eu já falei para você, e é mais uma armadilha mental, uma programação biológica que nos levam à desistência. E por fim, a quinta armadilha mental, que também é muito comum, muito interessante, você vai perceber que você já aplicou ela em algum momento da sua vida, é o auto-engano. Basicamente é o seguinte, o nosso cérebro ele não gosta de incongruências, ele não gosta quando a sua realidade é diferente daquilo que você pensa. Então, por exemplo, se você traça uma meta, se você diz para você que você vai fazer atividade física todos os dias, se você diz para você que você não vai comer mais um doce, se você diz para você que você vai poupar mais dinheiro, mas na prática você não faz isso, a gente sabe que existe uma incongruência, existe uma dor interna. Você fica frustrado porque você não conseguiu manter a disciplina. E o nosso cérebro não gosta dessa frustração, ele não gosta dessa incongruência entre a realidade e aquilo que você projetava da realidade. E por isso ele vai ativar um mecanismo de defesa para voltar essa congruência mental. E como ele faz isso? Ele faz isso com crenças, com desculpas e com ações de auto-engano. Vamos entender esses três modelos. Vamos começar falando sobre as crenças de auto-engano. Como é que elas funcionam? Vamos dizer que você começou a seguir alguma dieta, mas algum dia da sua semana você não conseguiu manter, você desistiu, você furou a sua dieta. Isso causa em você uma incongruência, uma dor, isso causa em você uma frustração e para lidar com essa frustração, o seu cérebro cria uma crença de auto-engano. Você diz para você, não, tá tudo bem, semana que vem eu começo. Ou em relação a algum outro projeto, você pensa assim, olha, quando eu comprar isso, quando eu fizer mais uma formação, quando eu tiver tudo organizado, aí sim eu começo. Perceba que com essa desculpa, com essa crença de auto-engano, você diminui a incongruência no seu cérebro, a incongruência psicológica e você não gasta energia. Veja então que você está jogando o jogo do seu cérebro, você está economizando energia e você não está tendo de lidar com aquela incongruência psicológica. Então a crença de auto-engano é um dos pilares de todo esse auto-engano e a gente entra no segundo, que são as desculpas de auto-engano. Vamos dizer novamente que você está ali na sua dieta, você fura a sua dieta e você diz mais ou menos assim. Ah, tudo bem eu comer esse chocolate hoje, eu tive um dia estressante. Ou hoje é o meu aniversário, hoje eu estou aqui para comemorar com os meus amigos. Ou então, eu não vou para a academia hoje porque hoje está chovendo e eu vou acabar me molhando, vai estragar a minha roupa. Você cria alguma desculpa para diminuir a incongruência no seu cérebro, mas também não gastar energia. E por fim, a gente tem as ações de auto-engano, que é basicamente você fingir que você está fazendo alguma coisa para alcançar aquele objetivo, mas realmente você não está fazendo nada. Como assim, Koba? Vamos dizer que você quer começar um projeto de gravar vídeos então para o YouTube. E aí você fica pensando que câmera você vai comprar, que microfone você vai ter, qual que vai ser o seu cenário, como que você vai montar o seu roteiro. E tudo isso, é claro, é muito importante. É importante você ter planejamento e organização. Mas muitas pessoas passam muito tempo nessa atividade de planejamento, mas nunca vão realmente para a ação. Só que esse planejamento, você ficar planejando por muito tempo, causa uma leve impressão, uma falsa sensação que você está fazendo algo em relação a esse seu objetivo. Mas veja que ficar simplesmente planejando ou idealizando um objetivo não gasta energia, mas mantém a sua congruência psicológica, mantém aquilo que você estava pensando e aquilo que você está realmente fazendo. Outro exemplo de falsa ação são as superstições. Basicamente, você coloca aquela semente na sua carteira, você colocou como meta que você pouparia mais dinheiro, que você teria mais dinheiro, você coloca essa semente na sua carteira e só pelo fato de você ter colocado essa semente, você tem a sensação que você já está fazendo alguma coisa para alcançar esse objetivo, que você está se esforçando. Mas simplesmente é uma falsa ação, é uma ação de auto-engano.
Perceba que tanto nas crenças, com desculpas, quanto nas ações de auto-engano, o que eu basicamente estou fazendo é mantendo uma congruência psicológica, mas não gastando energia. Eu me auto-saboto, eu me levo à desistência, mas sem me frustrar com isso. Podemos então reunir todos os conceitos que eu falei para você nesse vídeo no ciclo das promessas, que funciona basicamente assim. Na primeira fase, você está totalmente motivado, você está feliz, você está otimista, você está em férias, você está viajando e você pensa sobre o seu futuro. Esse seu estado emocional te leva à falsa ilusão que o seu futuro será perfeito. Você entra na síndrome da falsa esperança. E aí você traça muitas metas, você traça metas difíceis e você tem certeza que você vai mudar. A semana começa e você consegue manter, porque você tem aquele esgotamento do ego lá no último nível. Você ainda tem muita energia, muito autocontrole e você ainda tem aquela energia reserva. Então você vai utilizando toda essa energia e você vai mantendo a sua disciplina. Também porque o seu estado emocional está congruente com aquela meta, que é muito difícil. Mas conforme as semanas passam, conforme o seu estado emocional não é o mesmo, você vai começando a desistir. Vai acontecendo o esgotamento do ego, você vai acabando a sua energia e você começa a furar a sua dieta, você começa a não ir para academia, você começa a não estudar todos os dias. Lembre-se também que nesse momento você tem aquela ilusão de foco, você não quer mudar pequenos comportamentos, pequenas estratégias, você busca por algo maior e muitas vezes uma falsa promessa, então emagreça em 21 dias, por exemplo, falsas promessas que não vão te levar a resultado nenhum, mas você procura isso e você ignora as pequenas mudanças. É claro, devido a essa alta dificuldade, devido a estratégias erradas e falta também de estratégia, porque você confiou apenas na sua força de vontade, você acaba na desistência. E é nessa desistência que você cria crenças, você cria desculpas e ações de auto-engano, para você voltar à sua congruência mental, mas sem gastar energia. E aí você continua nessa até que em algum momento a sua energia restaura, o seu estado emocional e volta para o otimismo porque você viu um vídeo motivacional, porque você viu uma palestra motivacional, porque você teve uma dor interna que te fez ter mais motivação de mudar e você cai no mesmo ciclo. Você traça muitas metas, metas difíceis, você continua achando que o que vai mudar a sua vida não são pequenas mudanças, são grandes mudanças, você vai para sua rotina, você não consegue manter aquilo e você fica nesse ciclo das promessas, onde as pessoas passam anos e anos vivendo as mesmas metas de ano novo. O grande problema nessa história é que depois de repetir esse ciclo muitas e muitas vezes, as pessoas podem cair naquilo que é chamado de desamparo aprendido. Depois de tentar muitas vezes, depois de realmente se esforçar para atingir um objetivo, mas ter resultados negativos, as pessoas acabam desistindo e essa pessoa pensa assim: ah, isso não é para mim, eu nunca vou conseguir, eu não sou feito para isso, eu não vou ter essa habilidade, eu nunca vou conseguir mudar a minha vida. Esse estado de desamparo aprendido, aliás, é muito comum da depressão. Perceba que você tomar consciência das armadilhas mentais e saber como realmente mudar os seus hábitos, mudar a sua vida de maneira certa, concreta, sem grandes metas, sem grandes milagres, como as pessoas divulgam por aí, é extremamente importante. Não só para você realmente atingir os seus objetivos, mas também para você ter uma saúde mental. Eu espero que nesse vídeo eu possa ter contribuído com o seu autoconhecimento, mas se você quiser ir além, se você quiser aprender mais, tudo sobre a ciência por trás do autoconhecimento e do autodesenvolvimento, passo a passo, eu convido você a entrar para a comunidade Kaizen. A minha comunidade de ciência, ciência por trás do autoconhecimento. O link vai estar aqui no primeiro link da descrição, é só você clicar e você vai ter mais informações. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo ou dentro da minha comunidade. Até logo!